Hoje a TV Jornal da Cidade Online entrevista o senador Isalci Lucas. Obrigada, senador, por estar com a gente no nosso jornal. Senador, para a gente começar, eu queria saber sobre um projeto que o senhor propôs ao plenário, a exclusão da contribuição social do salário e educação da base de cálculo e dos limites estabelecidos no novo regime fiscal. Qual é o objetivo dessa proposta e, na prática, como que ela vai funcionar? Bem, nós temos um problema sério do orçamento de 2020. O orçamento encaminhado aqui para o Congresso, ele na área de educação, ele é menor do que o de 2019, que já não era suficiente. Então a gente teve que buscar alguma forma, ser muito criativo para buscar origem, para aumentar o orçamento. Então nós temos um limitador que é a lei do teto. Nós aprovamos a emenda constitucional e limitou o teto, por 20 anos, a despesa não podia crescer e tal. Só que as despesas obrigatórias crescem e as discricionárias elas acabam ficando restritas. Então ficou muito pequeno o orçamento da educação. A CAPES, por exemplo, teve um corte de 52%. As bolsas, quase 1,5 bilhão de corte. E mais outros cortes também na educação. Só que a gente ainda tem outros desafios. Nós temos aí muitas obras paradas na educação infantil, creches. Nós temos a implementação, já a partir do ano que vem, do ensino médio, que vai exigir recursos também para ser implementado. Então, tem uma série de ações que tem que ser implementadas no teu orçamento. Então, o que diz a lei do teto? No caso do salário e educação, existe uma lei do salário e educação, onde as empresas recolhem 2,5%. Elas vão continuar recolhendo. Quem recolhe isso é o INSS, através de uma guia que as empresas pagam. Esse dinheiro, que continua sendo o mesmo, como é que funciona hoje? 1/3 desse valor ele fica na União e 2/3 vai para os estados e municípios. Quando nós aprovamos a lei do teto, aquilo que era transferido para o município não entrava no cálculo do teto. Mas como 1/3 vem para a União, então entra no cálculo do teto. O que nós estamos fazendo? Porque esse 1/3, apesar de vir para a União, ele vem, mas volta para o estado e município. Porque é esse 1/3 que cobre merenda escolar, alimentação e tudo mais. O que nós estamos fazendo? Em vez de transferir apenas 2/3 para o estado e município, nós vamos transferir 100%, porque ele sai do teto e, evidentemente, nós estamos também transferindo para o estado e município as obrigações, não é só o recurso. Então, tudo aquilo que a União já fazia, que é repassar os recursos para merenda escolar, transporte escolar, etc., livre escolar, nós vamos continuar repassando, mas os estados e os municípios continuam com a obrigação de aplicar este mesmo recurso nessas ações. Então, com isso, você libera o teto, não é que é mais receita ou mais recurso, você libera o teto, proporcionando você aumentar esses itens que nós queremos implementar no orçamento da educação. Então, provavelmente em torno de 9 a 10 bilhões, nós vamos poder utilizar esse recurso no orçamento da educação. E aí a gente quer colocar exatamente isso, para investir na educação infantil, concluir as obras paralisadas, que são quase 4.000 obras paralisadas. Queremos colocar recurso também na implementação da reforma do ensino médio, que agora, a partir do ano que vem, os estados e os municípios terão que oferecer obrigatoriamente os itinerários de formação profissional. Então, as escolas vão ter que ter laboratórios, oferecer os cursos de capacitação, de formação. Então, a gente vai colocar também nisso aí. E quero também, naquilo que foi cortado, como as bolsas da CAPES, redução numa série de itens da educação, nós queremos fazer essa reposição e implementar mais recursos para a educação. Outra proposta do senhor é conceder a pensão vitalícia para crianças com microcefalia. Esse benefício será oferecido a quem? A quais crianças? Eu vi que tem um ano estabelecido para crianças que foram através do Zika vírus. Deixa eu dizer para você. Durante o período de 2015 até 2017, houve um surto, houve uma epidemia, vamos dizer assim, do Zika vírus. Então, várias crianças nasceram nesse período com microcefalia e outras doenças também em função disso. Então, houve um pedido para o governo, nós temos problema de orçamento, nós não temos orçamento. O pedido que houve por parte dessas mães junto ao governo federal foi que eles pudessem trabalhar em outro local buscando novas rendas sem perder o benefício que eles recebem hoje.
né, essas famílias recebem hoje o BPC, não é, que é uma assistência do governo, é uma bolsa, é um valor mensal de salário mínimo que eles recebem. Agora, se eles têm os pré-requisitos para receber, né, tem que ter essa doença, tem que ter uma renda menor, uma renda pequena, tá? Então, se eles forem trabalhar fora e aumentar a renda, eles perdem essa bolsa. Então, o que eles pediram foi exatamente isso, para que eles pudessem trabalhar e não perdessem o direito ao salário mínimo do BPC. Então, é uma medida provisória que foi encaminhada para cá, eu fui o relator. Então, durante a discussão, nós ouvimos aqui o governo, não é? Ouvimos as mães e ouvimos também as instituições, não é? Dos estados. Teve a representação do estado aqui. Então, qual é o objetivo da medida provisória? Transformamos esse benefício que eles recebiam do BPC numa pensão vitalícia. Então, a criança vai receber um salário mínimo como pensão vitalícia, que a família poderá buscar outras fontes de renda sem perder este benefício. Só que aí, por que o governo está fazendo isso? Porque nesse período de 2015 a 2017, o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde reconheceu que neste período houve realmente uma epidemia. Então, em função da epidemia, o governo está reconhecendo o erro, não é no sentido que deveria ter, né, feito prevenção, etc. Então, ele está considerando. Como teve mães grávidas em 2017, a medida provisória veio até 2018, para contemplar as mães que estavam grávidas neste período, porque existia essa questão do Zika, aí houve esse crescimento grande, depois veio diminuindo. Então, nesse período de 2015 e 2017 é que houve realmente esse volume maior. Então, essa medida provisória beneficiaria em torno de 3.100 crianças, não é? E a gente conseguiu, na discussão aqui, ampliar. Primeiro, nós colocamos uma emenda que não fosse apenas microcefalia, que fosse qualquer doença, vamos dizer assim, vinda do Zika vírus, né? Porque tem, além do microcefalia, tem outras anomalias, né? Então, isso praticamente dobrou o número de crianças que vão receber a pensão vitalícia, né? Agora, é evidente que a pré-condição são para aquelas crianças que já estão recebendo o BPC. Nós estamos transformando o BPC numa pensão vitalícia, né? Então, e prorrogamos também, né, até 2019. Então, houve também esse aumento de mais um ano aí do que estava na medida provisória. Então, já foi aprovado, né? Nós aprovamos na comissão e já está tramitando normal. Vai ser aprovado sem nenhuma dificuldade, vai ser sancionado sem nenhum problema. Como é medida provisória, já está valendo. Porque a medida provisória já está valendo. Ela deixaria de valer se não tivesse sido aprovada, entendeu? Com tantas pautas importantes como esse projeto do senhor e o país com outros problemas graves, vemos uma parte dos parlamentares perdendo tempo para ver quem mente mais, né? Como na CPI da fake news, já conhecida como a CPMI da censura. O que o senhor acha disso? Eu acho assim, óbvio que a gente tem que ter uma certa preocupação com os fakes, né? Realmente é inadmissível, né, você comprometer a imagem dos outros e ficar por isso mesmo. A gente precisa realmente apurar o que aconteceu. Mas o Brasil está cheio de problemas, nós estamos votando agora as reformas, o Congresso tem essa consciência da importância das reformas, tanto é que acabamos de votar a reforma da Previdência, né? Ainda tem a questão do Pacto Federativo, que nós estamos discutindo, várias ações para você descentralizar o recurso, colocar menos recursos na União e mais para os municípios e para os estados, e depois vem a reforma do Estado, a reforma da tributária, tem uma série de reformas que nós temos que fazer para o país começar a crescer. Enquanto o país estiver estagnado, como aqui, a gente vai ter mais desemprego sempre, né? Então a gente tem mais é que buscar alternativas e eu tenho discutido muito agora a questão da ciência e tecnologia, porque, diferentemente dos países desenvolvidos, no Brasil, quando tem crise, eles diminuem o recurso da ciência e tecnologia. Os países desenvolvidos, quando veio a crise, eles investiram mais ainda em ciência e tecnologia. Então a gente está trabalhando também isso, para que a gente possa investir cada vez mais, né, na inovação. Então, é um trabalho, uma agenda importante e bastante grande aqui no Congresso. Reforma da Previdência foi um avanço para o Brasil? Foi um mal necessário, né? Na realidade, todos nós gostaríamos aqui de né, deixar todo mundo aposentar com 40 anos, ir para a praia recebendo um salário normal. Mas você tem a lei de responsabilidade fiscal, né? Quem paga a conta é o consumidor, é o cidadão, né, que não está disposto a pagar mais imposto, né? Então, hoje 96% de tudo que a gente arrecada, né, que é o orçamento, está comprometido. 42% do orçamento com juros da dívida,
porque cada ano que passa, você tem que pegar dinheiro emprestado para pagar despesa, e tem que ter autorização do Congresso. Este ano nós tivemos que pegar 248 bilhões emprestados para pagar despesa, não é para investimento. E a previsão para 2020 é mais de 350 bilhões. Então, com isso, a dívida vai aumentando, os juros vão aumentando. O nosso orçamento hoje é consumido já, por serviço da dívida e juros, 42%. O restante, 96% dele, né, é para pagar a folha e previdência. Então, você tem 4% para você trabalhar as despesas discricionárias, que é manutenção, água, luz, telefone, comprar material hospitalar, material de educação, assistente social, é uma loucura. Então, se a gente não aprovasse essa reforma, dificilmente, né, nós teríamos condições nos próximos anos de pagar, inclusive, a Previdência, né, porque o orçamento estaria todo comprometido com isso. Senadora, pergunta que não quer calar. Há salvação para o Brasil com esse orçamento tão reduzido? Eu acho. O desafio é a gente buscar o crescimento, né? Porque a gente não pode falar só em corte, todo ano cortar. A gente tem que buscar. E eu fiz agora uma audiência na Comissão Mista do Orçamento para discutir o impacto da ciência e tecnologia no desenvolvimento econômico. A gente tem que buscar alternativas de crescer o bolo, né? Crescer o orçamento e não ficar cortando. Então a gente precisa ter responsabilidade, né? Aprovar as leis que possam contribuir para o desenvolvimento econômico do país. Tem jeito, é possível, né? Agora tem que gastar melhor também, né? Tem muito recurso também que é gasto não desnecessário, mas de uma forma talvez não controlada e de uma forma, às vezes, não com controles, né? E eficácia direitinho. Então, tem jeito. Agora, não dá para ficar, né, discutindo aqui o século dos anjos. Nós temos que trabalhar muito para botar o país no eixo. Tá certo. Muito obrigado, senador Isalci Lucas, por sua participação no nosso jornal. Eu sou Camila Xavier, direto de Brasília, para a TV Jornal da Cidade Online.